Eclesiastes 6, de acordo com a Bíblia em Esboço, a gente tem esse bloco mostrando, né, sobre as possíveis fontes de alegria que a gente pode ter. E do versículo 1 ao versículo 2, a gente observa uma coisa, né, de que o fato de você ter fortuna não quer dizer necessariamente que você vai ser uma pessoa feliz. Claro que muita gente, quando fala que dinheiro não traz felicidade, não está falando necessariamente que dinheiro não traz felicidade. Às vezes está com inveja de alguém que tem dinheiro e fala que dinheiro não traz felicidade. Mas agora está rindo, é verdade, tem muito invejoso por aí. E assim, agora o que a gente tem que observar é que às vezes, né, a gente projeta aquela ideia de assim, que quando eu tiver isso, eu vou ser feliz, né? Por exemplo, quando a gente é criança, a gente acha que quando for grande, a gente vai ser feliz. Aí depois de grande, né, fala assim, eu me enganei, eu era feliz e não sabia, né? Ou então, né, a pessoa que não está namorando, quando eu começar a namorar, eu vou ser mais feliz. Quando eu me casar, eu vou ser mais feliz. Como eu era feliz quando eu era solteiro, né? Eu queria tanto ter um filho. Todo mundo tem filho, não tem filho. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Quando tem filho, agora eu tenho filho. Quando eu não tinha filho, né? E assim, a pessoa não para perceber que essa questão do contentamento é interna. Ou seja, não tem nada que vai fazê-la ser feliz pelo lado de fora, né? É que nem, por exemplo, João Gilberto, que me perdoe, né, quando ele fala que é impossível ser feliz sozinho, mas assim, imagina, um cara infeliz, ele vai namorar uma menina infeliz, eles não vão ser felizes porque estão juntos, pelo contrário, vai tornar a vida do outro um inferno. Por quê? Porque se eu não estou bem e a outra pessoa não está bem, a gente não vai ficar bem só porque está junto, pelo contrário, né? Quantos de nós não conhecem a história de alguém que, por exemplo, era alegre, animado, aquela coisa todinha, aí de repente a pessoa foi começando a murchar, né? Depois de um relacionamento, né? Então é importante, né, a gente observar, voltando para cá, que a gente precisa ter cuidado com isso. Ele mesmo fala, né? Há um mal que tem visto debaixo do sol e é muito frequente entre os homens. Um homem é quem a Deus deu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, e Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes o estranho lhe o come. Também isto é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. E assim, a gente pelo menos observa aqui, né, que o Eclesiastes, ele chega a ser bastante até incisivo, né, e agressivo, porque quando a gente vê, Deus deu riqueza, mas não deu para a pessoa a possibilidade, né, de desfrutar dessa riqueza. Aí quando a gente olha desse jeito, parece que é como se a pessoa fosse determinada por Deus para ser daquele jeito. Mas assim, se a gente observar, a gente verifica que a gente faz escolhas. Não que, como eu posso dizer, não que a gente não venha contar com as dádivas de Deus, mas até coisa boa que Deus coloca na vida da gente pode se tornar coisa ruim, dependendo de como a gente trata, né? Como por exemplo, o dinheiro é uma coisa boa. Agora imagina alguém que se alimenta mal tendo muito dinheiro. Imagina uma pessoa que não cuida, né, do seu corpo tendo dinheiro. Imagina uma pessoa, né, que não é fiel ao seu cônjuge tendo dinheiro. Imagina alguém, né, que assim, que por exemplo quer prejudicar alguém, ou quer matar alguém, ou quer agredir alguém. Imagina essa pessoa tendo dinheiro. Então você percebe que o dinheiro ele só potencializa. Para a gente que, né, não conhece dinheiro direito, mas conhece internet, é só pegar a mesma coisa. O camarada falou uma besteira aqui, tranquilo, 3, 4 escutaram, um vai replicar, outro vai ecoar e pronto. Agora, hoje em dia, o cara fala uma besteira, milhões de pessoas ouvem e milhões replicam. Então a gente percebe que assim, a internet não é que ela é boa ou má, ela só amplifica. O dinheiro só amplifica. Então, se o indivíduo ele
até mesmo dívida, né? Por exemplo, um indivíduo que não cuida bem do seu dinheiro, se ele for ganhar 20 vezes mais, o que ele vai fazer quando o primeiro aumento? Vai gastar mais. Então, né, aí a gente olha para isso, né, e fica ligado, né, que assim, infelizmente, essa é a questão do vazio. O indivíduo ele projeta para a riqueza, como o próprio Jesus chama de Deus, né, de divindade, de mamon, né, ele projeta para a riqueza a solução da vida dele. E aí ele não percebe que assim, a solução da vida dele começa dentro dele. Ele precisa resolver algumas coisas dentro dele, e não necessariamente é algo que vem de fora. Por isso que muita coisa não vai dar certo. Por quê? Porque imagina, eu lembro que muita gente dizia, né, que assim, você precisa de ter um filho para você ter alegria, para isso, para aquilo outro. Eu ficava pensando assim, essas pessoas estão achando que eu estou precisando de um poodle ou alguma coisa assim, porque quantas situações eu tive de ajudar uma mãe com um filho preso, né, subir morro para entrar no movimento, para tentar convencer filho de irmã para sair daquilo ali para ir para a igreja. Ou seja, quem disse que o filho em si vai trazer alegria? Então, assim, são situações que assim, eu vi tanta gente sofrendo com o filho, né? E eu não estou falando de sofrimento comum, né? Como que a gente tem de ver um filho resfriado, né? De ver um filho doente. Não estou falando disso. Eu estou falando de desgosto mesmo, né? De fazer coisas que ofendem a gente, né? Frases como eu não pedi para nascer, eu não te pedi nada, coisas assim, né? E assim, e de você olhar e falar assim, caramba, eu passei madrugada sem dormir por causa desse cara, né? E assim por diante. E aí a pessoa projeta toda uma expectativa naquilo ali, e quando aquilo não vem, aí a pessoa fica arrasada. Eu pergunto, por quê? Porque projetou em algo de fora o contentamento. E lembra quando Paulo fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo fala, eu aprendi, ou seja, é uma coisa interna. Porque ficar contente com tudo indo bem, legal, mas daqui a pouco não tem como, gente. Vai chegar uma hora que vai se fazer uma curva, né? Aquele cara, não tem como a gente estar sempre bem todo dia, o dia todo, né? É aquele caso, por exemplo, o casal de namorado, todo mundo olha, vê no Instagram aquela foto e tal, mas eles brigam. Claro que eles não postam a briga deles no Instagram, mas eles brigam, né? E aí às vezes os casados olham com inveja, né? Meu tempo de 2 pombinhos. Não, mas os 2 pombinhos brigam, só que a gente olha ali e não repara, né? E assim, a vida, ela tem dificuldades, e quando a gente projeta aquela ideia, quando eu tiver, aí vem a frustração, porque quando tiver vai perceber que não era bem assim, né? Até mesmo a questão assim, quem realmente é seu amigo? Imagino que de repente uma pessoa chegar e falar assim, pastor, eu sei que as pessoas não gostam de mim, elas gostam do dinheiro que eu tenho, elas gostam do presente que eu dou, né? E aí eu pensei assim, meu Deus, me guarda de um dia tratar essa pessoa desse jeito, porque ela também pode achar que eu não a vejo como uma ovelha. Então pensa o seguinte, quem olha fala assim, eu queria ter o dinheiro de fulano, porque fulano é tão feliz. Só que essa pessoa não viu fulano conversando comigo como ela se sentia, pelo fato de algumas pessoas não a tratarem como um irmão, mas tratarem como uma escada. Aí observa bem como é que é o negócio. Pelo amor de Deus, não deixe de ser rico por causa do que eu estou falando. Não quero desanimar você, tá bom? Seja rico sim, mas continue aqui, tá bom? Porque o pessoal fica rico muda de igreja, Flávio. Então, mas vamos continuar. E nesse caso aqui, melhorou um pouquinho, já foi. Aí seguindo aqui, quando ele fala, né, se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Então, pensa comigo, se de acordo com a tradição foi Salomão que disse isso aqui, né? E aí pensa bem, imagina o raciocínio dele quando ele fala, tá legal, você viveu muito tempo, você teve muito filho, você teve uma vida longa até, mas sua vida não se fartou do bem, né? Então você não teve nenhum sepultamento digno, né? Assim, é uma questão, né, da gente parar para pensar até que ponto assim, fulano viveu tantos anos, mas qual foi a qualidade dessa vida que viveu, né? Porque assim, às vezes uma vida amarga, né?
Já viu aquela pessoa que assim, quando a pessoa vem, lá vem ele, lá vem ela. Você já sabe. Ela múria, falar mal dos outros, reclamar da vida, falar coisa negativa, desconfiar de você. E se você não concordar com tudo, você sabe que você é o próximo da lista dela e ela vai levar o teu nome para frente. Tá rindo? Então, assim, eu sei que aqui em Belfort Roxo não tem isso, mas lá em Caxias. Então, nesse caso, né, assim, uma coisa eu fico ligado. Quando alguém começa a malhar alguém, eu prefiro nem contrariar a pessoa para não entrar na lista dela, né? E assim, e evito até falar, porque tá arriscado ela pegar o que eu falei e levar para frente, né? Então, seguindo aqui, porquanto em vão veio, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Então a gente percebe que assim, você não escolheu o dia de nascer, você não escolheu o dia de morrer, mas o modo que você vive entre esse ponto e o outro, é aí que faz a diferença. Você vai ser lembrado como o quê? Né? Como, por exemplo, aquela situação, né, daquele cara que se envolveu com a dona. Ela teve um filho, ele não assumiu o filho, ela encontrou um cara que assumiu o filho dela, e aí passa o tempo, ele quer ver aquele filho, só que aquele filho não o vê como pai. Pai foi aquele outro lá, que não é do meu sangue, mas assumiu minha mãe comigo, sabendo que eu não era filho dele, e me tratou como filho, me deu educação, isso. Aí eu pergunto, que honra esse cara, né? Eu tenho tantos filhos, tá bom, e daí? Então, assim, e quando eu falo isso, a ideia não é deixar uma pessoa que já está com seus 70 anos culpada de ter feito isso, mas alertar para a maioria, inclusive os mais novos, a pensar o seguinte: que história você está escrevendo? Porque não adianta culpar alguém que já passou. Agora o que a gente pode fazer é pedir desculpa e tentar consertar, né, e pagar as dívidas que tem. Mas agora a questão principal é aquele que assim ainda está começando, né? Porque a gente tem a ilusão, né, de que as coisas podem ser diferentes. Se alguém puder me ajudar, deixar um telefone com número grande aqui que não vai tocar, só para eu ver a hora, tá bom? Eu não levo para casa não, é só para eu ter controle aqui. Então tá bom, obrigado. Aí, a respeito disso aqui, ele continua, né, o texto. E ainda que nunca viu o sol, nem conheceu nada, mais descanso tem este do que aquele. Então, assim, a gente olha para uma situação dessa, né, a gente verifica que assim, um natimorto está numa situação melhor do que um pai infeliz de uma centena de filhos. Né? Ou seja, aquele bebezinho que mal foi construído no útero materno, né? Aquele que de repente nem viu a luz do dia porque já nasceu morto, está numa condição melhor do que esse cara que passou anos, teve filhos, mas não viveu de um jeito adequado. Então observa bem como é que é o negócio. Por quê? Valeu, cara. Porque a gente percebe que a questão toda não é a longevidade, não é o tempo de vida que se tem, mas o que se faz com essa vida. Daí onde a gente vê que, por exemplo, tem aquela pessoa que ela não tem muitos recursos, ela é pobre, mas assim, como diz Provérbios, né, é melhor ter um bocado seco, onde há paz, do que abundância de carne, onde há contenda. Então, às vezes, né, você está naquela situação em que assim, você não tem muita coisa, mas você está bem, você está feliz, né? Então, por exemplo, é esquisito isso, né? Mas às vezes a pessoa não sabe como é que vai ser para pagar o aluguel do mês seguinte. Às vezes ela assim come um bife uma vez no mês ou uma vez a cada 2 meses, mas ela dorme bem, ela acorda feliz, ela vai para o trabalho. E às vezes tem aquela pessoa, né, que assim, o piso, a parede, o teto é um negócio que você tem até medo de encostar para não manchar, né? Aquela coisa linda. O camarada escolhe carro para sair como quem tem um sapato, né? Uma coisa mais ou menos assim. Mas aí quando você vai ver, primeiro, a origem do dinheiro, não pode às vezes sair do país porque tá enrolado. Dependendo da situação, não pode nem sair do lugar onde mora porque está enrolado. Não pode confiar nas pessoas, às vezes está cercado de segurança, mas não pode confiar nos seguranças, né? Não pode confiar às vezes na família, porque se bobear alguém da família quer matar, né? E assim, por quê? Porque não construiu um laço afetivo na sua família, é apenas uma questão biológica,
né? Aquelas pessoas nasceram dele, mas assim, não são seus filhos, né? Então, aí você olha e fala assim, pô, legal, bacana, ele tem um relógio que eu queria ter, ele tem um carro que eu queria ter, né? Mas assim, o preço que ele está pagando para ter aquilo ali, eu não quero pagar, prefiro a vida que eu tenho. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, eu não sei vocês, mas uma das coisas que me ajudam a não ter inveja das pessoas é pensar no preço que elas pagam. Porque, assim, ter inveja de colheita é muito mais fácil do que ter inveja de semeadura. Você olha de repente para um colega que tem uma graduação que você não tem, mas quando você pensa as coisas que ele deixou de fazer para ter aquela graduação, você fala assim, quer saber? Eu estou bem aqui, né? Ou então, de repente, você vê aquela pessoa que está com aqueles bens materiais que você gostaria de ter, mas quando você pensa no preço que ele pagou, você fala assim, quer saber? Estou bem aqui. Por quê? Porque assim, a felicidade, o sucesso é um negócio muito relativo, né? Que nem quando eu criei um cartão interativo, né? Com uma pessoa que você clica no ícone da rede social e ele te manda direto para aquela rede. Aí eu fiz isso, né? Para vender minha proteção veicular. E aí ele falou assim, cara, pensa num carro que, assim, do seu sonho que você gostaria de ter. Eu pensei, pô, tô feliz com o meu Celta, eu gostaria de comprar um Celta zero, mas para mim tá bom. Cabe onde eu preciso colocar, cabe na minha garagem, eu manobro. Se eu precisar fazer uma manobra rápida, eu faço, né? Uma coisa assim, né? Os meninos da minha igreja me chamavam de piloto de fuga, né? Meto o pé com ele, sou feliz pra caramba. E ele, já vi que carro não é tua paixão. Não é. Agora me pergunta por livros, me pergunta por instituição de ensino. Aí eu queria, entendeu? Pô, eu queria fazer isso aqui, queria fazer aquilo lá, queria não sei o que lá. Se eu pudesse receber bolsa para estudar, eu faria. Então, ou seja, olha como é que a felicidade é relativa. De repente, para uma outra pessoa, felicidade é ter um sítio lá em Guapimirim, escutar os passarinhos cantando. Agora, eu não sei se dá para perceber que todas essas felicidades aí têm preço. Tem preço, né? Você vê aquela pessoa tocando de um modo fenomenal, vai ver o treino dela. Você vê aquele atleta que ele é altamente competitivo, vai ver o treino dele, né? Então é muito fácil você chegar e falar assim, pô, eu queria aquilo, ou fulano teve sorte. Não é bem assim. Algumas coisas fulano abriu mão, alguns abrem da saúde, alguns abrem da própria vida, alguns abrem da própria integridade, alguns os filhos não podem nem mais ir para a escola, porque o jornal fala do pai dele. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, Salomão aqui, né, ele chega a deixar muito claro que assim, olha, às vezes alguém que nasceu morto está numa situação melhor do que fulano. Por quê? Porque ele projetou que ele seria feliz, mas ele viu que não seria. E como ele viu? Ele viu depois. Se pelo menos ele visse antes, e aí nessa hora, assim, eu gosto muito da Bíblia por isso, porque a gente aprende com a experiência dos outros, né? É claro, o que tem de crente cabeçudo não está no gibi, mas não é por falta de Bíblia, porque pregação ouviu, hino cantou, e por exemplo, não tem nenhum hino que ensina a gente a falar mal dos outros, a ser violento, né, a ser mentiroso. A gente não tem um hino que ensina isso. Eu não imagino, né, um pastor chegando ao púlpito e falando assim, olha, você tem que ser mentiroso, você tem que ser fofoqueiro, né? Você tem que catar todas as minas na rua. Eu nunca escutei um negócio desse. Então a gente sabe que se isso acontece, não tem a ver com a Bíblia, não tem a ver, né, com a palavra de Deus. Isso tem a ver com a gente que assim, ou a gente não dá ouvido, ou a gente só conta história, né? Não, porque Abraão, porque Davi, em vez da gente aplicar para a vida da gente e fazer o seguinte, opa, se aconteceu com um homem segundo o coração de Deus, irmão Paulo, imagina comigo que eu não sei nem se eu sou o fígado de Deus. Está dando para entender? Então é importante a gente observar, né? Se Abraão, pai da fé, sob pressão mentiu, imagina eu, né? Que eu não sei nem se eu posso dizer que sou neto da fé. Então observa bem como é que são as coisas, né? Então a gente vai vendo a história bíblica e vai colocando em prática as coisas e vai mudando, e isso ajuda a gente, inclusive, até mesmo a não julgar os outros, porque a gente percebe que é o seguinte, os grandes heróis da fé pisaram na bola, né? Josué vai para a guerra sem consultar a Deus, o povo estava no erro, e Josué, mas Senhor, para de orar, não vem, vai lá consertar a tua vida.
Entendeu? Não vem com conversa para mim, não. Não vem com o negócio de Augusto, sempre eterno, imortal, inacessível. Não adianta vir com essa conversa, não. Vai lá e resolve sua vida. É meio que assim, Roberlan, paga lá a sua conta na barraca da Matilde. Ou seja, não tem conversa, entende? Vai lá, a Matilde é ficção, tá, gente? Eu não estou devendo, até estou devendo, mas não a barraca da Matilde. Então, nesse caso aqui, né, a gente verifica, né, que assim, por exemplo, é inútil, né, você ter uma família grande se o coração não tem paz, né? É inútil você ter uma vida longa, né, se você não viveu bem. Não adianta um negócio desse, né? E uma vida longa também sem prazer não vale a pena. Eu, por exemplo, estava assistindo um vídeo, né, de um palestrante de vendas, que o cara chegou para ele e falou assim: que dica você dá para alguém que só tem R$100, né, para começar a vender? Aí ele falou: olha, pega R$20 e sai com a sua gata para comer um cachorro quente na praça. E desses 80, olha, você pega R$40 e compra um livro, porque ninguém vai ganhar mais do que está preparado. Então, pelo menos, você tem que ler alguma coisa, aprender com alguém que chegou lá onde você quer chegar, né? Porque ouvir conselho de todo mundo é mole, a questão é de alguém que chegou onde você quer chegar, né? Então, não custa nada, você vai, faz um negócio desse. E os outros 40? Compra 40 coisas de R$1 e vende por 2. Olha, que conselho simples, mas assim, o que eu observei ali? Porque na cabeça da gente, eu vou me matar de trabalhar para ficar rico. E aí, enquanto não fica, vive um inferno. Se ficar, até pode ficar, mas às custas de um monte de sacrifício. Não viu o filho crescer, né? Vai ter que gastar o dinheiro com a saúde que perdeu, porque ficar sem dormir, ficar sem comer, essas coisas agravam, prejudicam a saúde. E aí o que acontece? O que adiantou? Queimou etapa no processo e quando chegou na hora de colher, deu ruim. Então a ideia é o quê? Você se desgasta pouco, né? E se esforça pelo menos dentro da média. Quando você, por exemplo, vê algumas dicas, né, de algumas pessoas que falam, né, sobre mudança de hábito, seja atividade física, seja na questão financeira, geralmente o que a gente aprende? Dieta. Fica um mês sem comer não sei o que lá, né? Ou então uma semana sem comer nada, só líquido. Aí quando chegar no dia 7, tu já está desmaiando, se chegar no dia 7 inteiro, né? Quando a dica era o quê? Uma reeducação. Você come um pouco aqui, come um pouco lá, né? Evita isso aqui, evita aquilo lá. Atividade física, o cara nunca fez atividade física, aí quer correr. Aí bota às vezes um sapato, um sapatênis, vai correr. Ele não parou para pensar no peso que ele tem, se vai arrebentar com o joelho. Ele não parou para pensar como é que está o coração, se ele vai ter um piripaque no meio do caminho. Ou seja, coisas que às vezes a gente não faz. A gente quer o quê? Tudo, o mesmo tempo e o tempo todo. Aí não dá, né? Aí eu peço licença mais uma vez a vocês, né, que são crentes em Jesus, para citar, né, uma música profana, mas Benito de Paula mesmo falava: nem tudo pode ser perfeito, nem tudo pode ser bacana. Quero ver um cara sentar numa praça, assoviar e chupar cana, né? Então, assim, às vezes a gente, sabe, quer fazer tudo e assim, e a gente tem etapas, né? É como aquele caso, para você chegar lá e fazer multiplicação e divisão sem antes ter conhecido soma e subtração, né? Então aquele caso, né? Por exemplo, quantas vezes, né, a gente pode observar que a gente não faz uma boa base, mas a gente quer um edifício e assim, aí tem que pensar qual é a base que a gente tem, né? E assim, a gente observa aqui, né, que muitas vezes a gente não observa, né, que de que adianta você ter muito tempo se você não tirar proveito desse tempo. Às vezes tem aquela pessoa, né, que ela não viveu tantos anos, mas viveu feliz. E às vezes tem aquela pessoa que viveu muitos anos, mas cada dia que levantava, era meio que assim: ai, vou começar essa vida amarga. Aí olha para o lado: ai, estou casado com essa mulher. Aí vê os filhos: ah, meu Deus, por que eu não tenho filho igual fulano? Por que meu filho é desse jeito? Aí vai para o trabalho:
eu vou ver aquele chefe. Tomara que ele seja mandado embora e venha outro. Aí vem o outro, que saudade do outro. Porque gente infeliz é assim. Ela sempre acha que as coisas estão do lado de fora, né? É um tipo de situação que, por exemplo, porque se eu estivesse morando em tal lugar, eu lembro que, por exemplo, fizeram um condomínio lá no bairro da nossa igreja, e aí o que acontece? Era interessante, você de andar em andar, você via que tinha gente que tinha saído da favela, mas a favela não tinha saído da pessoa. Tinha lugar que tinha uma samambaia, sabe, estava pintadinho, seja abençoado ao entrar, tinha um carpetezinho, tudo tal. Do lado tinha um que estava tudo sujo, cheiro de urina de cachorro, sabe, uma coisa meio que assim. Aí você olhava e falava assim, meu Deus, tem coisa que é simples, sabe, assim, tudo bem, de repente você tem cachorro, o cachorro fez, mas, lava, joga um desinfetante, sei lá, tenta tratar com carinho aquilo que é seu, né? Aí o que acontece? O problema é porque a gente é da favela. Não é da favela, porque tem gente que mora na favela e dá um cal na parede, tem gente que mora na favela e capina o chão, ou joga um saibro, entende? Então, assim, tem gente que mora na favela, não tem dinheiro para um bom piso, mas passa uma cera, e se não pode passar a cera, pelo menos passa um pano úmido todo dia. Então, não sei se dá para perceber que tem coisa que é a gente, e que a gente, por exemplo, vai mudar de igreja, vai mudar de pastor, vai mudar de mulher, vai mudar de marido, vai mudar de casa, vai mudar de um monte de coisa, e não vai mudar, porque a gente não mudou por dentro. John Maxwell escreve um livro chamado A Jornada do Sucesso, que ele fala que o sucesso não é um destino, o sucesso é uma jornada, né? E nessa jornada, né, como é que você vai desenvolvendo essa vida bem sucedida? Porque para muita gente, sucesso é quando você tiver aquele carro, quando você tiver aquele corpo que você está batalhando para ter, quando você tiver, né, aquele casamento, quando você tiver não sei o que lá. Para John Maxwell, tem a ver com você descobrir o seu propósito, ir alcançando o potencial máximo, né, e semeando, né, coisa boa na vida das outras pessoas. Ou seja, aí eu lembro daquele cara, o Rick Chester, né? O cara que fez um vídeo de vender água na praia num dia, no outro dia o cara estava dando palestra em Harvard, né? E aí, assim, que ele chama de sucesso, assim, olha, se você saiu sem nada, né? E conseguiu vender a caixa toda, né, de água mineral, você teve sucesso, né? Se você, por exemplo, estava devendo 1.000 e agora está devendo 500, você teve sucesso. Né? Então, ou seja, se você, lembrei de você hoje, quando eu estava conversando com a Rosinha, né, outro dia aqui, falando que assim, toda segunda-feira eu começo leitura bíblica, oração, atividade física, não sei o que lá e tal, e geralmente o que sempre perde, né, é o meu devocional e a atividade física, né? Hoje foi complicado porque todo dia eu levanto às 7, porque o Roberlan gosta de dormir até às 10. Hoje ele acordou às 7 também. Eu falei para Gisele, agora tem que acordar às 5, né? Porque depois que ele acorda, tudo muda, gente. E aí, nesse caso, por exemplo, eu falei, meu Deus, consegui fazer minha atividade física até quarta-feira. Aí já veio a cabeça assim, e amanhã? Basta cada dia o seu mal. Hoje eu consegui, estou feliz. Era sempre até a segunda, consegui até a quarta. Aí percebe a ideia? Isso é sucesso. Ou seja, eu posso contar com o corpo do incrível Hulk, mas eu consegui pedalar, tá entendendo? 3 dias seguidos. Aí o que acontece? Aí qual o problema da gente? A maldita comparação. Mas o fulano fez isso, fez aquilo outro, não sei o que lá e tal, né? Possivelmente se eu fosse uma mulher, eu teria feito isso tudo e mais um pouco. Cuidado do pai, da mãe, né? Do filho, não sei o que lá. Mas assim, né? Homem é desse jeito, né? Quando fica resfriado, então assim, um tipo, não os daqui são top, entendeu? Estão resfriados, mas estão cortando cana. Aqui os caras são machos. Mas aí, voltando para cá, versículo 6 a 12. E ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos e não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite.
né? Então é aquela coisa, né, do quanto mais tem, mais quer, né? De você chegar para o cara e falar assim: o que falta para você ser rico? Mais um pouquinho. Como assim? Não, quer ver? Você conversa com alguém que tem dinheiro, você fala para ela: e aí? Você tá rico? Eu? Que isso, cara? Eu sou pobre. Eu melhorou um pouquinho, né? Dificilmente você vai ver um rico falar que tá rico, né? Então, por exemplo, geralmente quem gosta de ostentar riqueza é pobre, mas com todo respeito aos pobres que ostentam a riqueza, né? Mas talvez se ostentasse menos, talvez ficasse rico. Mas por quê? Que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isto é vaidade e aflição do espírito. Percebe? A pessoa que fica de olho naquilo que ela não tem, ela não está curtindo o que tem. Aí que está a questão, né? Por exemplo, diante de Deus, irmãos, eu sou muito feliz com meu filho, mas eu era feliz com a minha esposa. Aí que está a questão, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, o que mais me incomodava em não ser pai não era não ter filho, eram os palpiteiros. Tô falando sério, aquela gente que, se você está sem namorado, aí você namora, vai ficar noivando, aí tu fica noivo, esse casamento não sai, aí você casa, cadê o filho? Entende? Só falta o miserável falar, cadê o neto? Aí tu fala assim, então tu vai sustentar, né? Então cada uma, tá dando para entender? Então, assim, essas pessoas é que às vezes trazem um pouco de infelicidade pra gente. Por quê? Porque elas focam nos nossos problemas, elas não focam nas nossas conquistas. Pode reparar, você tirou 10, o cara ficou com inveja. Aí o dia que você tirou 8,5, quem te viu, quem te veio, né? O quindim da professora agora está tirando 8,5, que fase. Entende? É verdade, é estranho isso. Parece que as pessoas, elas têm prazer de ver você descer uma escada, né? Viu? A filha do irmão fulano está grávida. Aí eu pergunto, mas que felicidade é essa? Entende como é que é o negócio? Sabe? É uma coisa assim. Agora, viu? O filho da irmã fulana foi pro IME. Mas também, pai dele, bem, estou desgarrado. Entende como é que é o negócio? É estranho isso, sabe? E assim, eu não estou dizendo que eu não sinto inveja dos outros, não, gente. Eu sinto. Mas eu tento pegar o seguinte: como é que fulano conseguiu? Como é que ele chegou lá? Eu peço dica. Eu tento substituir a inveja pela admiração, porque a inveja não vai me fazer bem. E eu tenho certeza que se eu admirar mais a pessoa, ela vai ter até prazer de me ajudar. Eu tenho certeza disso. Agora, se eu for invejoso, ela vai sair de perto de mim. Por quê? Não é porque eu acredito que inveja seca pimenteiro, nada disso. Mas a ideia é de que é o seguinte: eu não vou ser boa companhia. Não vou. Eu vou estar sempre vendo uma coisa ruim. Eu vou estar contaminando aquela pessoa, né? E aí a gente observa aqui, né, que assim, como falamos aqui, melhor a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem, e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Na verdade, que há muitas coisas que multiplicam a vaidade, que mais tem o homem de melhor. Pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vida de vaidade, os quais gastam como sombra. Quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Então, observa mais uma vez a importância de você curtir. É aquele caso, por exemplo, eu vou deixar de comer, né, para ter aquele corpo daquela pessoa da televisão. Gente, aquela pessoa, como vive da imagem, ela não tem uma vida como você. Então, o corpo dela é uma ferramenta de trabalho, né? Então, por exemplo, se eu não me engano, eu acho que foi a Carla Pérez, o Raiane não deve lembrar, mas os mais antigos aqui devem lembrar do grupo El Chan. Eu acho que ela teve problema no joelho, né? Lembra? Então é uma falsa nova. Aí nesse caso, né, por exemplo, eu acho que ela teve um problema no joelho. Porque o que acontece? Aí então você fala assim: ganhar dinheiro dançando é mole. Não. Porque como elas requebravam, tinha que fazer agachamento.
E agachamento direto e muitas vezes, repetidas vezes, porque você está em alta, quantos shows você faz? E aí nesse caso, você vai forçar várias vezes e vai chegar uma hora que vai dar ruim, né? Às vezes aquela questão, a patela vai mais para frente, aí abre aqui a junta, fica aquele negócio afastado, né? E como é que eu sei disso? Porque eu já fiz Cooper de All Star, arrebentei com o meu joelho, né? E aí nesse caso aí a respeito disso, né, mas é aquele caso, eu não tinha percebido, Carla, que eu tinha passado 20 anos, né, da minha última corrida. Aí eu achei que eu ainda tinha os 20 anos, né? Aí o corpo falou, tomou? Né? Então, aí nesse caso, o que acontece? Assim, a pessoa, ela ficou rica, ela ficou famosa, mas a saúde foi embora. Então é importante a gente observar que, assim, às vezes a gente até, por exemplo, olha para aquilo e fala assim, eu queria, mas você não sabe o preço que a pessoa paga, né? Eu li uma revista outro dia que acho que a Graciane Barbosa come 30 ovos por dia para manter aquele corpo dela. Aí vamos lá, você quer comer 30 ovos por dia? Entende? Claro, a maioria das mulheres não quer nem ter o corpo da Graciane Barbosa, mas agora o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: quer comer 30 ovos por dia? Nem podendo pagar, tem gente que quer, gente. Tá entendendo? Lá em casa, se a gente comer 3 dias seguidos ovo, a Gisele já começa a fazer uma certa cara, né? Então, assim, a respeito disso, né? Eu não sei se dá para a gente observar que muitas vezes a gente não se dá conta, né, de que você passou essa vida, né, e não curtiu essa vida, porque você queria tanto chegar lá, que você não curtiu a caminhada, né? Você não curtiu aquele momento bobo ali de estar com seu filho e ver o dente dele cair. É interessante que, por exemplo, olha como é que são as coisas. Eu tenho 46 anos de idade e eu lembro como se fosse ontem do meu pai me ensinando a andar de bicicleta. Eu tinha menos de 8 anos de idade. Olha a lembrança que eu tenho do meu pai. Entende? Então, o primeiro ovo frito que eu fiz, né, que foi sem gema, né, porque meu pai falou que ia fazer o meu ovo frito, eu falei que eu sabia fazer, mas nunca tinha feito. E assim, meu pai era diferente da minha mãe, né? Minha mãe, diga lá, mas assim, gritava, fazia escândalo, até dava chinelada, mas assim, meu pai não era muito de falar, né? Mas assim, quando ele fazia o negócio, era feito mesmo. Então ele falou: se você fizer, você vai comer do jeito que você fizer. Deixa comigo. Aí quando eu fritei, não sei como, gente, eu nunca fiz isso mais. A gema bateu assim, foi deslizando na própria clara e saiu. E ele falou: você vai comer o ovo sem gema. Claro que os maromba diriam que esse ovo é o ovo certo, né? Mas na época, e aí o que acontece? Observa bem. Eu lembro que o primeiro ovo frito que eu fiz foi com meu pai. Olha como é que são as coisas, né? Assim, às vezes a gente não tem uma memória positiva das coisas, né? Como eu lembro que outro dia eu estava reclamando do Roberlan com a minha irmã. Ela falou assim: Roberlan, você é o único pai que não pode reclamar de filho. Você teve 19 anos de lua de mel. Se não aproveitou, o problema é seu. Agora, como ela brinca comigo, ela fala: agora chupa essa manga. Mas agora, tempo você teve. É que nem o pessoal que dizia que não tinha tempo nesse período de isolamento social. O isolamento social deixou claro que não era falta de tempo, era falta de organização, era falta de prioridade. Porque muita coisa que você não fez antes da pandemia, não fez com a pandemia, né? Não vai poder culpar ninguém, né? Então eu não sei se dá para a gente olhar para cá, né? Que assim, ele deixa claro que é o seguinte: olha, gente, tem coisa que é mais forte que você. Uma delas é a morte. Daqui a pouco a vida acaba. Você fez o que com essa vida? Você tirou que proveito? Daqui a pouco seu filho cresce. Que proveito você tirou? Né? Como por exemplo no meu caso, olha, daqui a pouco ela vai ter um filho. E aí? Entende? Quando a gente começou a namorar, eu tinha 20, ela tinha 16. Agora eu tô com 40, indo para 47, né? E ela tá indo para 47, ela para 44. E aí o que acontece? A juventude já foi. Então observa bem, tudo passa.
E às vezes a gente não para pensar, não para analisar, né? Assim, poxa, o que eu estou fazendo com essa vida? O que eu estou fazendo debaixo do sol? Né? Como a Bíblia fala o quê? Os solteiros cuidam das coisas do Senhor e o casado cuida do seu cônjuge. Aí o que acontece com a gente na maioria das vezes? Às vezes o jovem não cuida das coisas do Senhor, né? Eu, pelo menos no meu tempo de unijovem, meu pastor vivia dizendo que os jovens não querem nada, né? E eu me sentia mal porque eu estava lá. Mas, de certa forma, ele não estava muito errado, porque a gente não via os jovens, né? E aí, nesse caso, depois que casa, eu quero fazer a obra do Senhor. E aí, deixou comida por fazer, né? No caso, né, da mulher, né? Na nossa sociedade machista, a mulher não fez a comida, né? E o marido não foi trabalhar, né? Não, porque eu estou fazendo a obra, minha vida é a obra, né? E a mulher sem comida, né? E o filho sem escola. E ele está fazendo a obra. Só que é o seguinte, a hora dele fazer a obra 100% era quando ele era solteiro. Agora ele tem que se preocupar com o seu cônjuge. Agora tem que se preocupar com a sua família. Agora olha que coisa interessante que eu estou falando. Todos os crentes, gente, com exceção do novo convertido, sabem isso. Por que as igrejas são do jeito que são? Por que os evangélicos são desse jeito que a gente vê aí? Entende, né? Então, eu não sei se dá pra gente observar. Quer ver uma coisa interessante? Só para fechar aqui o capítulo 6. É incrível, né, esse episódio, por exemplo, da Flor de Lis, não o fato de se ela matou ou não matou. É a atitude dos evangélicos. Porque é o seguinte, primeiro, a coisa não está concluída, e nos Estados Unidos já teve gente que foi para a cadeira elétrica sendo inocente. Então, assim, a coisa não está concluída. E mesmo que ela tivesse matado o marido, é bom a gente observar o seguinte: primeiro, você sabe qual é o seu limite? Você sabe do que você é capaz de fazer? Você ainda não morreu, então eu acho que você não sabe. Então, eu aprendo com isso que botar minha barba de molho. Eu ainda não morri. Hoje eu posso dizer que eu nunca mataria ninguém. Eu não sei meu dia de amanhã. Hoje eu posso dizer que eu nunca premeditaria nada. Eu não sei meu dia de amanhã. Hoje eu posso dizer que não abandonaria meu filho por nada. Eu não sei meu dia de amanhã. Hoje eu digo que eu nunca levantaria a mão para minha esposa. Eu não sei meu dia de amanhã. Então o que eu faço, irmão Paulo? Boto minha barba de molho. Porque eu sei que eu carrego no meu sangue o potencial para queda. Então o que eu tenho que fazer? Tomar conta da minha vida em vez de tomar conta da vida da Flor de Lis. Pensamento meu. Quem quer tomar conta da vida dela, tome. Mas como a gente só tem essa vida aqui, eu acho que a gente faz bem tomando conta da vida da gente. 2. A gente é ensinado a amar todo mundo, a perdoar as pessoas, a ter um coração bondoso, como de Deus, e assim por diante. E aí, vamos lá. Se mesmo que ela tenha feito isso, eu ir para a internet e ficar falando mal dela, será que, lembrando de um livrinho que eu li alguns anos atrás, Nos Seus Passos que Faria Jesus, será que Jesus ia pegar a internet, que a gente paga a internet para ir para lá e ficar falando do pecado dos outros, quando a gente não sabe se a gente pode cometer o mesmo tipo ou pior, ou se de repente a gente tem um monte de pecado oculto aí, que pode não ser esse, mas que se as pessoas soubessem, talvez não nos ouvissem do jeito que ouvem. Se as pessoas vissem quem a gente é, lá onde Deus vê e o diabo também vê, será? Então, quando eu penso nisso tudo, o que eu faço? Oro pela pessoa, sinto dó pelo que acontece, o quanto o ser humano é capaz de desgraçar sua própria vida, e fico pensando no que o ambiente pode fazer com a gente. Porque é como, por exemplo, vou pegar a minha própria experiência. Eu, como alguém, né, que é consultor de proteção veicular, eu lido com uma situação em que assim, as pessoas, todo mundo diz que quer ouvir a verdade. Eu não acredito nisso. Eu entendo que as pessoas querem ser agradadas. E que quando você diz a verdade para elas, elas começam a gostar menos de você. Né? Então,
eu posso estar errado, talvez eu seja pessimista contra a natureza humana, mas eu não acredito nesse negócio de que as pessoas querem a verdade. Tanto que é que quando você fala a verdade para elas já começam a ficar bem assim contigo, né? E aí, nessa situação, por exemplo, a pessoa, eu preciso disso, né? E aí você fala, ó, mas tem essa situação, essa. Agora, vem uma outra pessoa que vai, doura pílula, paparica, você e tal, aquele negócio todinho e tal. Gostei dele, só que ele não disse tudo. Ele não falou o que acontece. Mas o que acontece? A gente ganha no volume. Ele já comprou, estou longe e assim por diante, né? Então, por exemplo, um amigo meu me perguntou sobre alguém que estava num outro estado, né? E tinha feito uma proteção veicular com uma outra associação. E aí eu falei com ele, olha, eu entendo o seguinte, né? Com todo respeito a outra pessoa e a outra instituição, mas o mais adequado seria o quê? Ele migrar para você e você atender. Por quê? Porque ele só está te procurando porque ninguém lá o adotou, ele está solto. Ou seja, alguém vendeu, nunca mais ele recebeu assistência e sumiu. E aí o que acontece? Às vezes essas coisas elas acontecem. E por exemplo, você compra um negócio, você não comprou aqui não, cadê a nota fiscal? Eu não te vi, eu não conheço, né? E aí você fala assim, não, mas se eu fizer isso aqui, tudo tal. Então você percebe que as pessoas gostam disso. Ou, quer ver, questão de relacionamento. Se você jogar aberto quem você é no primeiro encontro, dificilmente você leva. Dificilmente. Então, por exemplo, o cara que não escova os dentes, naquele dia ele vai escovar, né? O cara que anda com tênis sujo, naquele dia ele vai com tênis lavado. Na hora de marcar o encontro, a menina vai botar aquela foto lá de 6 meses atrás, da festa do casamento, tá entendendo? E se, por exemplo, ela passou dos 30, ela vai botar a foto do tempo da glamour. Tem gente que lembra. E aí, nesse caso, eu não sei se dá para observar que, assim, essas coisas, elas seduzem o ser humano, né? Por quê? Porque a gente gosta, né, do ideal. Só que a gente não vive no mundo ideal. A gente vive na realidade. E na realidade, o que a gente faz? A Bíblia fala que o homem prudente vê o mal e se esconde. Então, o que eu pelo menos observei? Se eu tomar mais conta da minha vida, eu talvez não pegue os caminhos de alguns outros, né? Eu ouvi um grande pregador pentecostal, Jimmy Swaggart, na minha infância e adolescência, e assim, o tombo que ele levou, né, é um tombo que assim, eu posso levar, e qualquer outra pessoa pode levar. Então, em vez de eu acusá-lo e dizer, eu não vou escutar nunca um cara que nem ele, não. Eu vou ouvir os ensinos dele, sim. Porque os ensinos dele são úteis, inclusive, para ele. Mas agora, quanto às falhas dele, o que eu vou fazer? Vou tomar conta da minha vida para não incorrer no mesmo erro. Porque o meu pai fez isso. Você vai ter a chance de ser pai. Então, em vez de acusar o seu pai, aprenda com os erros do seu pai. Aí que está a questão. A gente quer educar o pai e a mãe. Quando a gente tem que fazer o quê? Aprender com os erros dele e dela. Mas porque ele não merece ser meu pai, ela não merece ser minha mãe, ela não é minha mãe, ele não é meu pai. Peraí. Você passou pelo que ele passou pelo que ela passou, teve a oportunidade de pecar que ele teve? Aí que é o caso. Eu estava falando isso com um colega meu de trabalho. Eu falei assim, olha só, pensa comigo o seguinte, qual é a diferença do cara que traiu a mulher na conjunção carnal para o cara que olhou para o decote? Oportunidade. Por quê? Porque ele tem que fazer o mesmo esforço, do mínimo para o máximo. Não tem por onde correr. E os homens aqui sabem que eu estou falando, que assim, não é uma coisa fácil, né? As mulheres que obviamente são inocentes, obviamente elas deixam o decote lá, mas não é por mal, né? Mas assim, entende? E aí o que acontece? A respeito desse assunto, eu não sei se dá para perceber que você precisa tomar conta da sua vida. Para quê? Para que os tomadores de conta da vida dos outros não façam de você o próximo assunto. Porque é isso que as pessoas são. Infelizmente, né? Um camarada que, por exemplo, não teve 5 ou 10 anos de casado e que de repente diz que eu estou casado, né, há 22 anos por sorte, se o meu casamento acabar hoje, está arriscado ele ficar feliz.
É triste isso, mas não isso. Entende? É aquele caso de repente, o fulano, né, que a filha pegou um caminho, né, ela gosta de namorar criminoso, essas coisas todinhas, aí eu tô lá com a minha filha direitinho, e por enquanto ele tá chateado. Mas se a minha filha, por exemplo, ela pegar esse caminho, lá, a filha do pastor dela, vivia pregando, não sei o que, entende como é que é o negócio? Então, eu vejo o que acontece hoje com a Flor de Lis, independentemente de ela ter cometido pecado ou não. Eu vejo o seguinte, o quanto o ser humano é isso que é. A capacidade dele de errar, a capacidade dele de idolatrar, a capacidade dele de demonizar. É aí que a gente precisa ficar ligado. Porque hoje é ele, amanhã sou eu, amanhã é você. Que Deus me guarde e que Deus guarde você. Mas eu não sei se dá para perceber. Como disse Deus para Caim, o pecado jaz à porta. Cumpre te dominar, né? Então, assim, se Caim, ouvindo Deus diretamente, fez o que fez, imagine a gente que ouve de modo indireto. Porque você está ouvindo a voz de Deus, mas discernindo a partir do que eu estou falando. Tem coisa que eu estou falando que você sabe assim, isso não é Deus não. Você tem discernimento. Tem coisa que, por exemplo, o tradutor botou aqui, mas pode não estar correspondendo fidedignamente ao texto hebraico. Tem coisa que de repente um copista fez que mexeu numa letra, alterou alguma coisa do texto original. E aí onde eu quero chegar? Se pra gente tem todas essas dificuldades, Caim não tinha nenhuma delas. Deus falou ali, diretamente. E ele fez o que fez. Deus falou ali diretamente com Adão. Adão fez o que fez. Jesus falou diretamente com Judas. Judas fez o que fez. A gente, que por mais que tenha a Bíblia online, em CD e tal, por mais que tenha isso tudo, o que eu percebo? Vamos tomar mais conta da nossa vida, né? Vamos ficar mais atentos, orar pelas outras pessoas, pedir misericórdia a Deus pelas outras pessoas, não julgar ninguém precipitadamente. Pense o seguinte: o filho da irmã foi preso. Em vez de eu ficar falando, o que eu posso fazer para tentar frear antes da curva e fazer de tudo para ajudar o meu filho a evitar pegar esse caminho? É mais jogo eu tentar fazer alguma coisa para investir no meu filho do que eu ficar falando da irmã. Até porque falar da irmã não muda a minha vida, não melhora a vida do meu filho. Falar da irmã, falar do filho da irmã, só mostra o quanto eu sou mal. Que eu já sou mal mesmo, mas falar só mostra, né? E daí acontece, só mostra o quanto eu sou mal, o quanto eu não tenho empatia, o quanto eu não tenho misericórdia, né? Eu não estou, pelo amor de Deus, gente, não estou aqui defendendo que as pessoas pequem, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que eu também peco. E eu gostaria que quando eu pecasse, eu encontrasse um irmão para estender a mão e falasse assim: Roberlano, está todo mundo destacando pedra. Tudo bem, você como pastor não devia ter feito isso. Mas você, antes de ser pastor, é um ser humano. Então vem comigo. E eu estou do teu lado. Eu gostaria que alguém fizesse isso comigo. Então, quando eu penso nisso, eu penso duas vezes antes de falar mal de você. Amém, gente? Amém. Então, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Eu te peço, Pai, que tu estejas nos ajudando a fazer a tua vontade. E que tu estejas também nos ajudando a viver da melhor forma a nossa vida. Ajuda a gente, ó Deus, a não ser escravo do dinheiro, mas ajuda a gente também a não ser preguiçoso. Amém. Ajuda a gente, ó Deus, a batalhar para melhorar a condição de vida, sim. Ajuda a gente, ó Deus, a batalhar para poder ter uma comida melhor, ter uma escola melhor, ter uma casa melhor. Ajuda a gente, sim, mas não deixa a gente ser escravo disso. Ajuda a gente, ó Deus, a batalhar para ter mais saúde, para ter uma família mais feliz. Ajuda a gente, ó Deus, a não ser preguiçoso, como se todo mundo tivesse que fazer tudo e a gente não precisasse fazer mais nada, porque a gente é muito bom. Mas, ó Deus, que a gente possa olhar para a maldade do nosso coração e a cada dia submeter, como disse Paulo, que reduz o seu corpo à escravidão,
que nós possamos estar ali, ó Deus, submetendo a nossa natureza à força da Tua palavra, que possamos, ó Deus, estar submetendo a nossa mente, o nosso coração, à orientação do Teu Espírito. É a oração, ó Deus, que eu te faço, para que nós possamos, nessa vida tão breve e tão frágil, viver de uma forma que alegre o Teu coração. Porque nós sabemos, ó Deus, que Davi era um homem segundo o Teu coração, mas que pagou o preço das escolhas erradas que fez. Então, ó Deus, nós te pedimos, ajuda-nos a errar o mínimo possível, ajuda-nos a ter discernimento, ajuda-nos, ó Deus, a como o prudente ver o mal e se esconder. É o que eu te peço, também pedindo que Tu nos leves em paz e que Tu nos guardes de todo o mal, tão somente para a Tua glória, na força do Teu Espírito e em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus a todos abençoe. Vai ter